Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero continuar contando a história de como foi a minha vida morando no Japão. Para quem que ainda não assistiu a primeira parte, dá uma olhadinha aí no canal que tem é, a minha história de quando eu fui morar no Japão quando eu era jovem, né? Ali eu relatei que foi em 1991. Ali eu contei o começo e o fim, né? Nesse período que eu fui, voltei para o Brasil, voltei para o Japão de novo, durante 30 anos, né? Agora eu quero contar para vocês o que aconteceu nesse período lá dentro do Japão, comigo e com muitos outros brasileiros. Então, quem que não assistiu a primeira parte, dá uma olhadinha aí para poder entender essa segunda parte que eu vou começar agora. Em 1991, ainda era novidade brasileiros lá no Japão, né? E com isso não tinha muitos recursos, não tinha muita coisa preparada para nós estrangeiros brasileiros. Então, muitos já avisavam: se for para o Japão, leve na bagagem feijão. Leve feijão, café, essas coisas, porque não vai ter lá. Então, nós como brasileiros, né, fomos acostumados com aquele arroz, feijão de todo dia, né? Então, seria assim um período longo. A gente não ia para ir essa semana e já voltar semana que vem como uma viagem de férias. Não, né? Era por um objetivo, um sonho muito grande e muito longe. Então, a minha mala eu já me preparei. Ele foi lotadinho de feijão, até panela de pressão. Eu levei café em pó, né? E daí nós fomos lá pro Japão e de fato lá não tinha produto brasileiro. Era só supermercado japonês, né? Porque estrangeiro como nós ainda não era tão comum pela cidade. Conforme foram passando os anos, claro que aquele estoque que a gente levou na mala foi se acabando. E com isso, no supermercado a gente de fato via café, mas só que o café, a torra para os japoneses é diferente, né? É um café mais suave, né? Ele não é esse café preto que a gente está acostumado a tomar, café forte, né? Eles tomam café mais ralo, não sei se fala mais ralo, com menos torra, né? Então não servia pra gente. Então, qual que era o substituto? Seria o café solúvel. E lá também tem o Nescafé solúvel, normal, igual. Ali você que dosa, né, o pó o preparado ali na xícara e quebrava um galho, né? Só que o feijão, de fato, tinha acabado, né? E não ia conseguir levar para toda a vida. Então, o que que a gente fazia? A gente encontrou um pouco de feijão da região, né, para os japoneses que vinham assim bem pouquinho, gramas, e era um tipo de grão de feijão que era para outro tipo de prato. Mas a gente, na situação que se encontrava, a gente comprou, deixou de molho para refogar com alho normal, fazer o nosso feijão para comer com arroz e feijão. Eu fiz, mas não ficou igual. A gente já percebe que aquele feijão não era o nosso velho feijão carioca, né? Mas quebrou o galho por um tempo. Aí, com o tempo, a gente foi sentindo mais falta de produto brasileiro, né? Que vai dando saudade de casa. Que a gente cresceu comendo aquelas coisas, né? E aí a gente ia fazer o quê? Aí, depois de muito tempo, na região, depois de muito tempo mesmo, na região, o que a gente encontrou? Tinha lugares que chegava um caminhão com produto brasileiro, né? Era brasileiro que vendia. Então, ele
Chegava nas regiões assim que sabia que tinha mais brasileiros, né, estrangeiro, com um caminhão. Então a gente ia até lá, um avisava o outro, né? Nesse ponto, todos lá no comecinho eram unidos. Então a gente começou a ter essa regalia, né? A gente já tinha esse luxo de poder chegar no caminhão, era alegria quando a gente via o caminhão do produto brasileiro. A gente chegava lá, tinha feijão carioca. Nossa, aí era aquela alegria, né? E depois também dava para comprar carne vermelha, né? Para fazer bife, né? Para fazer o arroz, feijão e bife. Então aquilo já foi amenizando um pouco aquela saudade do Brasil. Sempre é comida, né? Então aquilo quebrou muito o galho da gente. A gente conhecia até outros brasileiros que estavam na mesma situação, né? E fomos levando, e o tempo foi passando, né? E no supermercado não era comum ter carne vermelha. Se tivesse uma bandejinha, era caríssimo, né? Tanto é que japoneses, na época, eles consumiam muito peixe, porque era o que tinha mais fácil para a população japonesa, porque é cercado por mares, né? Então, eles comiam mais peixes. E é, uma vez, olha, lembrei disso agora. Uma vez eu comprei uma bandejinha de carne vermelha, eu achei, nossa, tem um pouco de carne fatiadinho, bem fininho, vai servir pra gente fazer arroz, feijão, um pouquinho de carne acebolada, né? E quando eu preparei ela, fritei, fui colocar para fritar aquele bife. Até então, para mim, carne vermelha. Só que quando eu vi ela cozinhando, eu achei ela estranha, o cheiro, a aparência, né, tudo. Vim descobrir então que era carne de cavalo. Pois é, era carne de cavalo. Claro que hoje em dia não tem mais. Isso é coisa muito de 30 anos atrás, né? Aí eu descobri que na bandejinha tem escrito em kanji, o kanji de cavalo. Mas daí eu aprendi, né? Que aquilo não era carne de vaca. Foi mais uma lição que eu aprendi. Mas só que se você for ver daquele Japão antigo para Japão de hoje, mudou muita coisa, até na parte de comida, né? No supermercado hoje, atualmente, eles compram muita carne do Brasil, né? Tem muito frango escrito Brasil na embalagem, né? Com bastante coxas coxa sobre coxa de frango, peito de frango, já vem bastante. Então, e vem escrito Brasil, aí fica mais gostoso ainda. Isso no supermercado japonês, né? E produto brasileiro, lá agora tem muitas lojas pequenas de bairro, vendinhas, né? Que tem agora produto brasileiro, não precisava mais depender do famoso caminhão de produto brasileiro. Naquela época que a gente comprava no produto brasileiro do caminhão, foi uma época muito lá atrás, né? Que para a gente saber um pouquinho sobre o Brasil era através de um jornal que se chamava Internacional Press. Acho que muitos brasileiros conheceram esse jornal, que vinha aquela parte que tinha os empregos, né? Muitos empregos, notícias do Brasil, os mais em destaque, compra e venda de terrenos no Brasil, ali tinha tudo. O que estava acontecendo no Japão, era um jornal brasileiro, né? E também nós, estrangeiros, nós estávamos sempre de olho na como que estava a conversão do dinheiro, como é que estava a situação no Brasil, era através desse jornal Internacional Press. Todos os brasileiros conheceram. Então fazia parte da compra no caminhão, era ir comprar o feijão de sempre, né? O bife e o jornal, o famoso jornal.
Porque isso, na época, a gente não tinha esse acesso fácil de hoje à internet. Tanto é que naquela época de 1991, quando eu fui, era a época das cartas. Nossa, não tinha esse negócio de e-mail, de você conseguir falar com alguém rápido, né? Não tinha, não. Era para nós era cartinha. A gente foi do tempo antigo mesmo. Então tinha aquele outro lado das emoções. O dia que a gente estava em casa, a gente escutava o carteiro chegando com aquela motoquinha dele, né? E você escutava na porta o barulhinho chegando uma correspondência. Porque lá no Japão, na porta do apartamento tem uma pequena abertura para ser colocado as cartas. Então a gente via, chegou carta para mim, né? A gente ficava ansiosamente esperando aquela carta com notícias do Brasil. E a gente já imediatamente escrevia a carta, ia para o correio e mandar de volta a resposta. Então era algo que a gente tinha que esperar uma semana, 2 semanas, dependendo, um mês, né? Era aquela ansiedade, né? Se a gente precisasse de alguma coisa do Brasil, um remédio, algum produto, alguma coisa que não encontrava lá, então era aquela ansiedade de esperar o carteiro trazendo, né? Então a gente foi daquela época de muita alegria de receber uma carta, né? De mandar notícias de lá para cá. E foi uma época que muitos brasileiros têm uma lacuna na vida dela que não estava aqui no Brasil, não sabe o que aconteceu naquele período, naquela ausência, né? Que estava trabalhando no Japão. Então, muitas coisas que aconteceram, a gente não ficou sabendo. A gente só ficava sabendo quando eram notícias grandes, né? E tanto é que tem até novelas, né? Na época, novelas ou filmes ou produtos que eram lançados no Brasil, a gente não soube. Foi tudo novidade pra gente. Todos nós temos várias partes da vida lá que ficou em branco, né? A gente ficava sabendo só pelas pessoas que contavam, ou quem que estava indo para o Japão, chegando lá, contava o que estava acontecendo no Brasil, né? Então, da gente ter ido trabalhar daquele jeito, a desvantagem nossa é que a gente não soube de muita coisa que acontecia no país, né? E internet nem sonho lá. O dia que a gente estava de folga, que era coisa difícil, né? Lá era trabalhar de segunda a sábado, hora extra. Não tinha tempo de feriado para ficar em casa, não. Feriado a gente trabalhava também. Então, assim, quando tinha alguma folga da gente, não tinha internet, né? Imagine nós jovens para poder passar o dia, né? Sem internet, imagine. O pessoal de hoje não ia aguentar, ia ficar louco, né? Os jovens de hoje. Então, naqueles tempos, o tempinho que a gente tinha era correr para lavar o uniforme, para secar, correr para fazer o famoso SOD, né? Limpar o apartamento. Só que o apartamento era uma kitnet, não é apartamento, né? É uma caixinha que só tem um quartinho e uma pia. E não tem mobília. Hoje em dia, muitos brasileiros estão mobiliando o apartamento para conseguir viver, né? Mas naqueles tempos, não. Naqueles tempos era kitnet. A kitnet lá era do tamanho de um quartinho que a gente tem na casa da gente. Que só dava para pôr um colchãozinho, o colchonete no chão para dormir. A gente dormia no chão. E o fogão e a pia, né? Só isso que tinha, não tinha mais nada. No máximo um kotatsu, que era uma mesinha que tinha um aquecimento embaixo, uma mesinha bem baixinha, na altura do joelho da gente, que a gente sentava no chão. Era esse Japão que nos esperou naquela época, né? Hoje em dia não, os brasileiros estão mobiliando o apartamento, mas eu fui daquela época que não se mobiliava. Mas isso também era por questão de economia. Se a gente foi lá para trabalhar, fazer um pé de meia,
eu não via sentido porque ficar mobiliando o apartamento. Quer dizer, não era nem apartamento, aquilo lá era uma caixinha de fósforo, de tão pequenininho que era, né? Então, nos dias de folga da gente, no dia de folga, porque não tinha dias de folga, né? A gente corria para lavar o uniforme, corria para fazer a compra do supermercado, que muitas vezes a gente tinha que levar marmita para o serviço, né? O bentô, ou não teria outro dia para você fazer compra de pão, leite, né? As coisas para você passar a semana. Então era assim, era aquela correria, né? Quando ia ver, já terminou o dia, já era hora de se preparar para a semana. Então, assim, não tinha tempo ruim, não tinha. Se estivesse chovendo, ou neve, ou calor, você não tinha tempo para pensar nisso, né? E naqueles tempos, olha só, eu acho que quem que foi daquela minha época lá de 1990, 1991, vai lembrar, eu acho que nas regiões que vocês estiveram, não foi diferente. Todos nós brasileiros, a gente andava de bicicleta. Isso mesmo, lá no Japão, era comum andar de bicicleta e na garupa tinha uma caixa de papelão que a gente pegava no supermercado para poder colocar nossas comprinhas lá dentro, amarrar com a borrachinha da bicicleta e ó. E aqueles tempos, quem que não sabia andar de bicicleta já no Brasil, chegou lá, teve que aprender a andar de bicicleta. Eu ainda bem que eu já sabia andar de bicicleta. Aí era comum as pessoas irem fazer compra com bicicleta, andar em turma, naqueles tempos. Se você olhasse assim, visse uma turminha andando em duas, três pessoas, conversando alto, eram brasileiros. Aí você já queria se aproximar deles, porque você se sentia muito sozinho, né? Num lugar daquele. Queria ver mais alguém falando a sua linguagem. Na época era um pouco raro de se ver outros brasileiros, né? E daí tinha casos que a gente ficava ouvindo também falar de brasileiros que acabavam caindo dentro da valeta de água com a compra toda. Tinha gente que não sabia andar de bicicleta direito. E lá no Japão, as ruas são estreitas, né? E do lado das ruas, normalmente tem uma valeta que passa água, que geralmente ele vai lá para plantação de arroz, que às vezes tem até no meio da cidade plantação de arroz. E são valetas altas, algumas baixas, outras altas. E já vi relatos de brasileiros que caía dentro da valeta, porque não tinha parede, não tinha nada. Era ali do lado. Quem não sabia muito andar de bicicleta caía dentro. Então era assim. E a gente, dependendo do lugar, a gente morava longe do supermercado, né? Então, saiu do serviço, a gente pegava a bicicleta e ia de noite mesmo. Andava tipo meia hora de bicicleta na escuridão para fazer compra. Tinha dia que estava chovendo muito, colocávamos capa de chuva e íamos para a cidade fazer compra. Foi duro. Depois também teve a época das neves, quando era muito assim frio, muita neve. Tinha também a tempestade de neve, aquela neve que vinha em você com vento que você não enxergava e não tinha nem como andar nas estradas, porque ficava com tanta neve que os carros tinham que passar devagarzinho, senão atropelava o ciclista, né? Mas nós enfrentamos tudo isso para conseguir fazer a sagrada compra da semana. Não foi fácil assim, né? Hoje em dia já não é, mas assim, tá, o Japão tá mais com esse aquecimento global, não tá nevando tanto como em 1991, que só tinha nevasca, né? Teve um dia que eu não sentia nem o braço, por causa do frio, da neve. A gente não sentia mais o braço. O frio vai tomando conta do braço, né? Eu já morei em região que marcava lá no termômetro, lá no sinaleiro, menos 21 graus. Então, aqui no Brasil, quando fala que tá 1 grau negativo, 2 graus negativo, o brasileiro se assusta, claro,
não chegou a viver num país frio, mas eu já morei numa província em que chegou a 21 negativo, muito frio. Em 91 também teve uma vez só que nevou tanto, mas tanto, que falar que foi tanto parece mentira. O tanto, tanto, não dá nem para mencionar. A noite inteira nevando tanto, quando chegou de manhã eu ia trabalhar, fui abrir a porta, porque a porta não abre para dentro, como no Brasil, abre para fora. Quando eu fui abrir a porta, ele fez tum. Hã? Não abre a porta. Corri na janela para abrir a cortina e ver o que aconteceu. A neve estava até a altura da janela. Olha, falando assim não dá para acreditar, mas foi. Nevou tanto à noite que ele estava à altura da porta, não dava para sair. Então, os brasileiros que moravam no andar de cima, que conseguiu descer a escada, logo que cai a neve, ele tá super fofo, tá muito leve. Então, eles pegaram a pá, porque lá existe umas pá desse tamanho de plástico, e eles vão abrindo o caminho, vai abrindo o caminho enquanto tá recente. Logo de manhã ele tá leve igual um salgadinho, ou um algodão de tão leve que é. Então você tem que ir tirando logo, fazer caminho, porque senão ele vai compactando, depois vai virar gelo aquilo, ninguém nunca mais tira. Então, viu que o pátio ficou com neve recente, já a gente brasileiro ou japonês já catava a pazinha, era meio que obrigação, todo mundo tinha que ter essa pá no apartamento, pelo menos na garagem. E abrindo caminho. Foi assim que nós conseguimos passar por um corredor que era tanta neve até a cabeça. Só que naquele dia não deu para ir trabalhar, porque não tinha condições dos carros da empresa vir buscar os funcionários, né? Naquele dia tivemos que esperar, não deu para trabalhar. Interditou toda a estrada, tudo, né? Só para vocês verem como mudou muito de 91 para 2023, né? Mudou muito. Não neva mais tanto daquele jeito. Então, assim, mudou muito o Japão moderno antigo, né? A gente passou por essas dificuldades, foi muitas emoções, né? Muito susto, né? E também naquela época tinha, no tempo antigo, os brasileiros, os primeiros brasileiros que foram para lá, eles eram mais unidos, um ajudando o outro, o que um descobria, onde que tinha as coisas, ajudava, avisava o outro, né? Sempre estendendo a mão. Éramos mais unidos, pessoal de 20, 30 anos para trás, né? Hoje em dia não digo mesmo, né? Com o passar dos anos começou a ter muito entrada de brasileiros que não, foi uma vergonha, né? Fizeram muito feio lá no Japão, sujou a imagem de brasileiros, de estrangeiro, foi muito decepcionante. Mas aquela primeira leva de pessoas que foram os primeiros, eles deixaram boas impressões, mas os que foram depois de uns 10 anos, ficou feio lá. Ficou muito estrangeiro, passou a ser discriminado. Essa que é a verdade. E então tem muito essa parte que foi legal lá, né? Foi a parte que estava tudo muito sem problemas com estrangeiro. Conforme foram passando-se os anos, começou a chegar muito mais brasileiros lá no Japão e muitos que já estavam lá foram se casando, foram constituindo família por lá mesmo, né? Os filhos foram para a escola, cresceram, se tornaram adolescentes, começaram aquele ciclo novamente, entrando nas fábricas para trabalhar.
E uma coisa que eu fui notando, conforme a comunidade brasileira foi aumentando por lá, deixaram de ser unidos. Antigamente, né, naquela época que eu fui, uns se ajudavam o outro, né? Agora não. Claro que tem os que fizemos bastante amizade, mas eu notei que tem muitos que não são mais amigos. São, parece que rivais, né? Entre os brasileiros, que é um puxar o tapete do outro, né? Mas eu acho que é por causa disso, de muita comunidade, né, brasileira lá. E teve os primeiros que cumpriram tudo direitinho, as regras de lá, porque lá é muito rigoroso. Lá tem muitas regras a serem cumpridas, né? E tem os brasileiros que foram lá e descumpriram totalmente a lei, né? Fizeram feio, sujou a imagem dos brasileiros, né? Claro que não são todos, mas foi isso, né? Foi uma pena, né? E conforme a chegada de muitos brasileiros, foi ficando muito fácil a convivência lá, né? Porque tem mais tradutores nas repartições públicas, por exemplo, em prefeitura. Hoje você indo lá, tem intérprete, tem brasileiros trabalhando dentro da prefeitura, né? E os formulários, quando você for preencher, já está escrito em Nihongo, né? Japonês, inglês e em português, né? O saco de lixo. Eu ainda vou contar para vocês uma outra história, como que é as regras lá no Japão. Então, a maior parte lá já tá com muitos brasileiros, então eles já acostumaram com isso, que tudo tem plaquinhas, né, escrito em português para nós mesmos, né, a gente chegar já se orientar. Numa fábrica, né, já tem as plaquinhas avisando, né, área restrita ou área de caixas, de peças defeituosas ou peças aprovadas. Cada seção tem um nome, tem em japonês, tem em português embaixo, né? Já tem também os brasileiros que conseguiram a liderança dentro de uma seção para comandar outros brasileiros, né? Nesse ponto facilitou bastante, tanto é que tem muita família que foram daqui para lá, que continuam morando lá 30, 35 anos, porque não falta mais nada, né? Para começar emprego, lá tem emprego sempre. Os familiares, filhos, netos, estão todos por lá. Para você fazer uma comprinha com produto brasileiro, não falta mais nada. Tem com facilidade tudo lá, né? Então, a vida vai se tornando Japão. Não tem mais sentido voltar para o Brasil, né? Está mais facilitado. E olha só como que é a ironia do destino. Para nossa época, que a gente não sabia a linguagem japonesa, tivemos que aprender do zero praticamente. Não tinha intérprete, não tinha essas plaquinhas avisando para que é isso, para que é aquilo. E agora, depois de muitos anos que a gente já aprendeu o básico do básico, a gente já sabe se comunicar sozinho, sabe sair pelo Japão todo e sabe conversar. Agora tá tudo mastigado, tá fácil, né? Mas que bom, né? A tendência, eu acho que é aumentar mais brasileiros por lá, facilitar mais a vida deles, né? Que bom que cada vez mais tá indo para o lado positivo, né? E então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se puder, eu gostaria de fazer um outro vídeo contando como que eram as regras lá, né? Que a gente teve que nos acostumar, coisas que a gente, certas educação não tem aqui no Brasil, né? Eu gostaria de contar para vocês como que foi essa outra parte também, tá bom? Então,
Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí, se inscreve no canal, dá uma assistida na parte 1, quando eu fui morar no Japão, quando jovem, tá? E eu vou ver. Conforme for, eu vou fazer a terceira parte, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.